Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Felipe Passagem aqui do canal Fotógrafo Rubro Negro e tô gravando mais um vídeo para falar para vocês as últimas notícias do nosso Mengão. Tem muita coisa legal, tem muita coisa interessante, então por favor, eu peço que vocês já cheguem deixando aquele like, se inscreve aqui no canal quem não for inscrito ou inscrito, comenta porque isso ajuda bastante aqui no engajamento e compartilhe o vídeo por favor nas redes sociais e grupos de WhatsApp, valeu? Rapaziada, tem muito assunto. Tudo sobre Mirassol e Flamengo amanhã, vou falar a provável escalação, o horário, onde vocês podem assistir, arbitragem, tudo isso, tá? Também tem jogador do Flamengo saindo, o Flamengo negociou um jogador e eu vou falar as condições que ele está saindo. Vamos ver se vocês aprovam essas condições, tá? Quero falar sobre isso também. E eu quero falar sobre a disparidade dos laterais direito do Flamengo com os laterais esquerdo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, para a gente ver se realmente tá essa disparidade toda. A diferença entre Flamengo antes da Copa e o Flamengo pós-Copa do Mundo, que tá grande, e tudo isso e muito mais no vídeo a partir de agora. Rapaziada, então vamos logo pro primeiro assunto aqui, tá? Porque é a agenda de hoje. O que que acontece? Hoje, sábado, o Flamengo vai treinar às 3 horas da tarde, tá? Lá no CT Jorge Gelau. E às 7h20 tem o voo marcado, tá? Do Galeão para SJP, São José do Rio Preto, tá? E de lá o Flamengo vai para encarar o Mirassol amanhã, tá bom? Então essa é a agenda de amanhã. No domingo o Flamengo, o Jardim, costuma fazer uma ativação muscular, que a gente chama, né? O que que é isso? É correr em volta do campo, e dentro do campo ali não tem treino, não tem nada, mas tem um reposicionamento assim das peças, o que cada um deve fazer durante o jogo, mais ou menos relembrar para ficar fresco na memória o que ele pediu durante a semana. Então é isso, provavelmente deve ter, mas isso ele geralmente faz quando o jogo é 9h30 da noite. Como esse jogo é 6h30, talvez ele não faça isso pela manhã de domingo, né? Mas vamos seguindo aqui, tá, rapaziada? Porque a CBF divulgou os horários e datas, né, da 25ª e 26ª rodadas do Campeonato Brasileiro. Dia 30/8, 30 de agosto, vai ter Flamengo e Botafogo no Maracanã às 4 da tarde. E dia 6/9 tem Remo e Flamengo lá no Mangueirão também às 4 da tarde, tá? Então esses são os dois jogos que a CBF já divulgou aí. E rapaziada, para quem gosta de rock, o Maracanã vai ter show de rock de System of a Down lá no Maracanã. Minha preocupação é o gramado, mas vai ser só em janeiro, tá? Então época que não vai ter jogos, mas talvez já possa ter, porque o que que acontece? Vai ter a Copa do Mundo Feminina. E o futebol masculino também vai parar durante a Copa do Mundo Feminina ano que vem, no meio do ano que vem. Então pode ser que o calendário seja adiantado e esse show aí do System of a Down pode acabar causando algum dano ao gramado. Apesar de eu já ter trazido aqui uma matéria sobre isso, que o Flamengo iria fazer, começar a fazer shows no Maracanã, mas sem prejudicar o gramado, que é uma estrutura que eles colocam em cima da grama, tá? Eu acho que de 5 centímetros, se eu não me engano, um material específico que não agride o gramado e ele sustenta por metro quadrado, parece que algumas toneladas. Então não tem como amassar o gramado, prejudicar muito o gramado. Isso já foi feito até uma vez e o palco sempre ficando atrás do gol do setor norte, que é onde é grama sintética, né? Então, talvez o gramado seja preservado, mas isso é só para janeiro. Estou passando aqui para os roqueiros como eu, de plantão, que queiram assistir System of a Down no Maraca, já separa a farpela, porque vai ser caro. Eu vou tentar ir. Vamos que vamos aqui, rapaziada. Ó. E o Flamengo está liderando um ranking de público do Brasileirão. Isso é comum, isso é normal. Mas a receita também, cara, se aproxima de 40 milhões em bilheteria, gente. Isso é muito importante, tá?
Ó, o Flamengo superou a marca de 600 mil torcedores como mandante no Campeonato Brasileiro de 2026. E o campeonato ainda está na metade praticamente, né? Então, ainda falta o jogo contra o Mirassol, que é um jogo atrasado, que provavelmente vai ser agora na semana da Copa do Brasil, né? Já que Flamengo e Mirassol estão eliminados da Copa do Brasil, provavelmente a dona CBF vai marcar para agora essa semana. Então ainda faltam bastante jogos do Flamengo no Maracanã, então com certeza essa marca de 600 mil vai para o espaço. Pode apostar aí que pelo menos eu acredito em 800 mil que o Flamengo faça isso no Brasileirão. E até mais, de repente, até mais, tá? Até mais de 800 mil. Mas é isso, já passou os 600 mil, com média de 60 mil, quase 61 mil por jogo, tá? E arrecadou 34,7 milhões em bilheteria. Quase 35 milhões. Então, é a máquina da torcida rubro-negra, a nação rubro-negra, dando força ao Flamengo aí, financeiramente e fisicamente lá dentro do Maraca, né? Isso é muito importante. Rapaziada, vamos seguindo, ó. Que o Mirassol chega agora ao duelo contra o Flamengo num viés de baixa. E isso é importante para o Flamengo, tá? Porque o que acontece? Ó, o retrospecto agora como mandante é justamente um dos principais trunfos do Mirassol, que em 21 partidas diante da própria torcida, o time fez 10 vitórias, 7 empates e apenas 4 derrotas. Mas isso, no Brasileirão, o que acontece? O desempenho também mostra um pouco de força em casa. A equipe tem 5 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, tá? Mas no retrospecto recente, nos 2 últimos jogos em casa, o Mirassol empatou em 1-1 com o Grêmio e com o LDU, tá? Além de não conseguir vencer, a equipe sofreu gols nas 2 partidas. Algo que pode, né, fazer com que o Flamengo também dê uma espetada lá. Eu estou muito confiante na vitória lá. O que vocês acham? Comenta aqui, por favor. Eu acredito muito que o Flamengo vai vencer o Mirassol amanhã, tá? Então, vamos seguindo aqui, rapaziada. Olha só, porque tem uma notícia aqui que o Flamengo tá tendo uma queda, pós-Copa, vamos dizer. Antes da Copa e pós-Copa. Então, deixa eu falar aqui para vocês, porque é o seguinte, ó. O aproveitamento piorou após a parada da Copa, tá? Mas os indicadores de desempenho da equipe do Leonardo Jardim permanecem próximos do registrado antes da pausa, tá? Em 5 jogos no pós-Copa, o rubro-negro tem 60% de aproveitamento, contra 71,2% nos outros 22 jogos anteriores sob o comando do português. Mas, por outro lado, a média de gols e a criação de grandes chances e os números defensivos mostram pouca alteração no rendimento, tá? Então, não tem mudado nada. É mais assim, o placar mesmo, de o Flamengo ter dado mole contra a Inter, contra São Paulo, né? Isso aconteceu e a gente não pode negar. Então, a principal diferença, contudo, está nos resultados aí, ó, como eu disse. O Flamengo ainda não perdeu no período pós-Copa, mas acumula uma sequência maior de empate contra São Paulo, Inter e Cruzeiro, tá? O que reduziu o aproveitamento nessas partidas aí. Então, é isso. Pós-Copa, o Flamengo deu uma oscilada, está empatando mais nos jogos que poderia ter vencido, né? Principalmente contra São Paulo e Inter, tá? Gente, nós chegamos aqui à metade do vídeo. Eu agradeço a vocês muito e peço, por favor, deixem o like, curte, compartilha, comenta, todas essas coisas que a gente pede, porque isso é muito importante para o canal de verdade, senão a gente não ia ficar aqui pedindo. E lembrando que todos os links das matérias que eu estou lendo estarão na descrição do vídeo, tá? Assim como os links de produtos do Flamengo também aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos seguindo agora, rapaziada, para os assuntos bem importantes, que olha só, o Flamengo está convivendo com um desequilíbrio entre as 2 laterais, vamos dizer assim, né? Porque na lateral direita, enquanto o Flamengo tem o Royal, que vem começando a jogar bem, vem jogando bem, tá? Isso aí ninguém pode negar. Principalmente nesse jogo contra o Cruzeiro, ele foi muito bem, tá? Já havia feito alguns jogos bem. E tem o Varela, que sempre é bem, sempre joga bem. Ele sempre joga bem. É difícil ver o Varela, pelo menos, não ter entrega dentro do jogo, né? Ele é um cara que, se ele não tiver num dia bom, de qualidade,
técnica, na entrega ele vai superar. Então, isso é muito importante. Enquanto na lateral esquerda, poxa, nós temos o Alexandro, que praticamente o time não pode contar, que ele, infelizmente, né, vive machucado, e o Ayrton Lucas, que até fez uma boa partida também agora, a última partida contra o Cruzeiro. Achei que ele não vacilou, foi uma boa partida, apesar do gol ter saído no lado dele. Mas foi um lance que ele dá um bote lá na frente, tá? Vamos relembrar. E o Lino troca com ele para marcar, e o Lino deu aquele carrinho. E mérito total do jogador do Cruzeiro também, gente. Quando o Flamengo faz golaço, é só mérito do Flamengo. Mas quando toma um gol desse, é óbvio. Eu achei mais erro do Rossi do que do Lino, de ter dado aquele carrinho. Mas tem todo o mérito do jogador do Cruzeiro, né? Então, tem isso. Ayrton Lucas vem jogando melhorzinho. Alexandro, muito mal quando entra aí. Também quase que não entra, né? Por acaso agora ele está com tendinite na panturrilha. Está com uma tendinite na panturrilha direita e por isso não vai jogar. E tem o garoto da base, o Johnny, que o Flamengo está preparando ele aos poucos, mas é muito pouco, né? O garoto não entra. Tem que dar chance. Lembram do Wesley? Que só na insistência que pegou, a gente fala aqui, pegou no breu, pega no breu, meu irmão, aí vai. Então, tem que dar chance para essa disparidade entre as laterais, uma com duas boas opções, que é a lateral direita, e a lateral esquerda com duas boas opções também, mais o Johnny da base, mas sendo que o Alexandro, tá difícil de contar com o Alexandro, infelizmente. Então, vamos seguindo aqui, minha rapaziada, olha só, porque o Flamengo acertou, né, a saída de mais um jogador da base nessa sexta, famosa ontem, tá? O atacante Alan Santos, de 19 anos, acertou com o Benfica de Portugal. E agora eu quero falar com vocês como foi essa negociação, o que vocês acham, comentem aqui. Olha só, a transferência não vai ter custo, ou seja, o Flamengo não vai receber nada do clube português. Vai manter 50% dos direitos econômicos do jogador, tá? E de olho numa futura venda, possível futura venda, caso ele se valorize e saia. Cara, eu acho assim, que esse tipo, o Flamengo já fez outro negócio como esse, mas eu acho que esse tipo de negociação não é legal para o Flamengo. Pelo menos tem que arrumar algum dinheiro. Porque você mantém um jovem na base durante algum tempo, tem gasto com esse jovem. Com certeza ele já tinha um salário que não é baixo, né? Em comparação com a maioria da população brasileira, é um salário altíssimo. Então tinha custo ao Flamengo e acaba que o Flamengo libera assim de graça e fica com 50%. Se o outro clube lá utilizar mal o jogador, queimar o jogador, ou o jogador infelizmente vir a se machucar, o Flamengo que sai no prejuízo. Então eu acho que tem que tentar vender, mas estão acontecendo essas negociações com clubes principalmente de Portugal. Não estou falando nada, tá? Por favor. Gente, vamos continuar, porque agora a gente chega na seara de Flamengo e Mirassol, Mirassol e Flamengo, tá? Vou falar aqui para vocês alguns detalhes importantes do jogo, tá? Que é a provável escalação, onde vai passar o jogo, tudo isso, tá? A arbitragem, que é muito importante. Então, ó, o provável Flamengo, tá? Será Rossi, Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz ou Danilo, tá? E Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta ou Paquetá, Plata ou Carrascal, Pedro e Lino, tá? Esses, entre parênteses, né, que é o ou, eu iria com o Danilo, tá? Iria com o Danilo, deixaria o Léo Ortiz dar uma descansada, ele tá vindo de lesão, jogou, eu acho que 2 jogos seguidos, então eu iria com o Danilo, guardaria o Léo Ortiz para quarta-feira que vem, tá? Paquetá ou Arrascaeta, aí, meu amigo, depende de como vai estar cada um, porque Pulgar e Jorginho é uma boa dupla ali de volantes, talvez se ele entrar com os dois, Paquetá e Arrascaeta, pode ser que ele mantenha o Arrascaeta ali mais flutuando
pelo ataque e o Paquetá vindo de trás pelo meio. Não sei se ele pode fazer isso, e aí não coloca nem Plata nem Carrascal. E esse seria Arrascaeta, Pedro e Samuel Lino, que também tem feito bastante a meiuca ali, né? Tem trocado muito de posição. Então pode ser que isso aconteça, tá? O jogo é amanhã, às 6h30, tá? 6h30 de Brasília. A arbitragem, deixa eu ver aqui, Rafael Rodrigo Klein, tá? Do Rio Grande do Sul. Auxiliares, Bruno Rafael Pires, de Goiás, e Thiago Augusto Capes, tá? Também do Rio Grande do Sul. E o VAR fica com Rafael Trace, tá? De Santa Catarina. Então, essa é a arbitragem. E onde vocês vão poder assistir a esse jogo, tá? Terá a transmissão da Record, que é TV aberta, do Premiere, que é lá no Pay-Per-View, é canal pago, né? E também na Cazé TV, aqui no YouTube de graça. Então, são essas 3 opções para a galera poder assistir aí ao jogo, tá bom, rapaziada? Gente, muito obrigado a quem ficou até aqui. Eu agradeço mesmo, assim, do fundo de coração. Eu tava numa fase muito ruim, não sei se tá dando para perceber ainda a minha voz, por isso não tava conseguindo gravar vídeo. Eu tô com, acho que uma íngua aqui, alguma coisa, tô com afta, enfim, não tava conseguindo gravar de jeito nenhum, mas estou voltando aos poucos, mesmo com dor. Vou continuar fazendo o meu trabalho aqui. Consegui o credenciamento para Flamengo e Cruzeiro, vou trabalhar lá no Mineirão, no Maraca, tá? Vou fazer muitas fotos, vou fazer muito conteúdo lá pro Instagram. Vocês, na quarta e na quinta, já deem uma olhadinha no Instagram, tá bom, gente? Que fica aqui, ó. É esse aqui, o meu Instagram lá, tá? Então, por favor, no mais eu peço aí as coisas de sempre: curtir, comentar, compartilhar, se inscrever quem não for inscrito ou inscrita. Saudações rubro-negros, um excelente sabadão aí para todo mundo, tá bom? Amanhã tem Mengão e hoje eu volto à tarde com mais notícias. Tchau, tchau, saudações rubro-negros, valeu!